esperança que se estende em nossos santos à nossa frente. Santa Voz Rosa, Consolador, Virgem Maria, Mãe do Salvador, santos e anjos gloriosos, Santo Primaz, seu sucessor. A confiança está presente em nossa vida, obediente, a esperança que se estende em nossos santos à nossa frente. Santas mensagens vindas do céu, inspiração do nosso Deus, santos conselhos que exemplificam a vida do apostólico fiel. A confiança está presente em nossa vida, obediente, a esperança que se estende em nossos santos à nossa frente. Guardando em seus corações a disciplina com devoção, dando exemplo verdadeiro, servindo a Deus com devoção. Confiança está presente em nossa vida, obediente, a esperança que se estende em nossos santos à nossa frente. Santas mensagens vindas do céu, inspiração do nosso Deus, santos conselhos que exemplificam a vida do apostólico fiel. A confiança está presente em nossa vida, obediente, a esperança que se estende em nossos santos à nossa frente. Guardando em seus corações a disciplina com devoção, dando exemplo verdadeiros, servindo a Deus com devoção. A confiança está presente em nossa vida, obediente, a esperança que se estende em nossos santos à nossa frente. Para todos sempre, amém, amém, amém.
Muito bem, irmãos. Tendo nos preparado para a reunião, eu agradeço a sua presença e os convido para se colocarem em pé para orarmos, dando início oficialmente à nossa reunião. Com muita reverência ao nosso Deus e à Santa Vó Rosa. Amantíssimo Deus, glorioso Pai Celestial, ao meu Jesus amado e a nossa querida e Santa Vó Rosa, a nossa Mãe Santíssima Virgem Maria e ao Senhor querido Primaz, aos santos e anjos, santos poderosos, santos apóstolos, que está conosco e vai participar desta reunião. A nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso agradecimento por estarmos aqui, reunidos em louvor e glória ao reino dos céus. Querido Deus, centelhas do Teu poder e a unção do Teu Espírito recaia sobre nós, para que possamos ser dignos de ser alimentado pelo Seu Espírito, pelo Seu poder. A todos os nossos irmãos espalhados por este país, que nos assistem via internet, que lá na sua casa esteja também santos e anjos, proporcionando a eles as bênçãos e felicidade, a harmonia, o verdadeiro lar, a paz que deve reinar neste lar. Ajude, portanto, querida e Santa Vó Rosa, a todos, e nós aqui reunidos com um só objetivo e propósito de louvar o reino dos céus, pedimos ao Senhor, a Jesus, a Maria Santíssima, que ajude em tudo que possa acontecer dentro das normas da reunião da igreja. Que todos os atos aqui realizados sejam de conformidade com a Tua santa e bendita vontade. E que a Senhora nos céus, ao lado do nosso irmão Aldo, de Jesus e Maria Santíssima, receba esta reunião como um bálsamo perfumado para a honra, glória e louvor do Teu santíssimo nome. E os nossos irmãos tenham certeza que não vieram perder o seu tempo e terão então a oportunidade de saírem fortalecidos, cheios das graças celestiais. E assim, querido Deus, e todo o Seu poder, a nossa sincera gratidão. Amém. Vamos cantar o número 1 do nosso hinário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante.
Pedimos, ó Deus, em nome do nosso santo irmão Aldo, as bênçãos da Santa Forroça querida, que nos ajude a vencer as mais duras pelejas da vida. Suplicamos a ti, ó Santa Avó, Espírito Consolador, para todos estes teus filhos que obedecem a ti de todo o coração. Dá-lhes em nome de Jesus a tua santa Pedimos, ó Deus, em nome do nosso santo irmão Aldo, as bênçãos da Santa Forroça querida, que nos ajude a vencer as mais duras pelejas da vida. Suplicamos a ti, ó Santa Avó, Espírito Consolador, para todos estes teus filhos que obedecem a ti de todo o coração. Dá-lhes em nome de Jesus a tua santa cheio
cheio de pedras, cheio de espinhos. As pedras eram os pecados meus, e os pecados eram como espinhos. Não tinha paz e nem felicidade. Era tão grande o meu sofrimento, mas hoje louvo a Santa Voz Rosa, que me deu paz, vida e alento. Tirando as pedras do caminho meu, para que eu possa sempre firme andar nesta jornada que me leva ao céu. Está a Santa Voz Rosa sempre a me ajudar, pois o pecado em forma de uma pedra se atravessa no caminho meu, tentando impedir o meu caminhar ao glorioso céu que Deus me deu. Tirando as pedras
do caminho meu, para que eu possa sempre firme andar nesta jornada que me leva ao céu. Está a Santa Rosa sempre a me ajudar, pois o pecado em forma de uma pedra se atravessa no caminho meu, tentando impedir o meu caminhar ao glorioso céu que Deus me deu. Contente estou, feliz eu vou, caminhando para o céu, eterno lar de esplendor. Nesta jornada tão feliz caminhada, vou seguindo com Jesus, meu eterno Salvador. Eu vou seguindo, amparado e protegido pelos anjos de Jesus, que me conduz em sua luz. E quando um dia o caminho terminar, com nossa Santa Rosa e Jesus irei reinar, felicidade na eternidade. Contente estou, feliz eu vou, caminhando para o céu, caminhando eu vou. Contente estou, feliz eu vou, caminhando para o céu, meu eterno esplendor.
jornada, tão feliz caminhada, vou seguindo com Jesus, meu eterno Salvador. Eu vou seguindo, amparado e protegido pelos anjos de Jesus, que me conduz em sua luz. E quando um dia o caminho terminar, com nossa Santa Rosa, em Jesus irei reinar. Felicidade na eternidade, contente estou, feliz eu vou, caminhando para o céu, caminhando eu vou.
Deus criou a perfeição do céu na imediatação de sua palavra. Fez a imensidão desse universo, tudo como ele determinava. Criou espaço e os astros, terra, mar, animais e flores. O homem santo e puro, a sua semelhança, vivia em paz num lindo paraíso, constituído pelo Pai Criador. Mas o homem não soube lhe dar valor, e Deus dele assim se retirou. Mas o Criador seu plano traçou com misericórdia e amor. Enviou seu Filho Jesus para salvar o homem humilde que ele aceita. Porém, Jesus não foi compreendido. Muitos rejeitaram sua palavra. Seu sangue precioso foi vertido para salvar o homem arrependido. E uma promessa de Jesus aqui deixou, que enviaria o outro Consolador para continuar sua santa missão, resgatando o homem sofredor. O poder de Deus hoje é presente na Igreja Apostólica que Jesus preparou, onde a Santa Vó Rosa, como Consolador, glorifica-lhe com o povo do Senhor. Este povo cresce a cada dia, exaltando a Deus Pai, o Criador, comandados pelo santo irmão Aldo, sucessor do Consolador, que nos ensina a viver no Senhor. Eu agradeço a todos a sua presença e também a sua participação. Irmãos, a mensagem da semana é sobre a família, sobre o casamento. A formação moral, espiritual e intelectual da família. A família, obrigatoriamente, normalmente, se inicia com um casal. E aquela família cresce, se torna geração. Como nós, esta igreja é uma grande família. Nós temos um pai,
nós temos uma mãe para obedecer. E os desobedientes a estes pais se perdem por não ouvir, por não praticar o que eles ensinam. Da mesma forma, na sua casa, é na sua família. Se eu perguntar ao responsável por uma família como vai, como está, ele vai me dizer que está tudo bem. Mas somente ele e a sua esposa, eles em casa, sabem o que está acontecendo. Por isso, irmãos, é uma responsabilidade enorme dos pais, porque ele tem esta função de levar a sua família dentro dos limites estabelecidos por Deus, para que os seus filhos tenham sucesso. Sejam homens, mulheres de valores, que sejam cidadãos de bem, porque um jovem apostólico, uma jovem apostólica, ele precisa obedecer os seus pais, independente da idade. Ele precisa ouvir os seus pais, independente da idade. Um lar onde há a paz apostólica, onde há o verdadeiro amor, onde aquele amor que garantiram à frente do altar, na cerimônia religiosa, este amor deve perdurar. E o normal é que este amor aumentasse cada dia mais pela convivência. Mas, na verdade, nem o noivo, nem a noiva, nem o irmão ou a irmã não vai mostrar tudo antes do casamento. Só vão conhecer verdadeiramente um ao outro depois que estiver convivendo. Vai conhecer o gênio, vai conhecer o procedimento, a forma de falar, de agir, de comunicar, o que ele gosta ou não, e assim sucessivamente. E a preocupação da igreja, irmãos, é exatamente com a família. É a preocupação da Santa Avó Rosa, de Jesus e do nosso querido irmão Aldo. Porque muitos estão levando o casamento, a família, como aí fora no mundo. Os casais apostólicos foram escolhidos. E principalmente aqueles que conseguiram casar-se na igreja, vieram à frente do altar receber as bênçãos de Deus nosso Pai, para selar seu matrimônio. Depois sai, começa a convivência, e o gênio, às vezes, é diferente, ninguém tem paciência, dizem que estão enjoados um do outro, porque, pelo que eu sei, amar é não enjoar de amar. Todos os dias, vocês maridos, vocês mulheres, os senhores e senhoras, irão encontrar do seu lado a mesma fisionomia. Aquele rostinho do dia do casamento, um dia vai criar rugas. O cabelo vai cair, principalmente do marido, e vai ficar branco. É impossível continuar, mas o amor que vivifica, que faz lembrar aquele rosto tão lindo, tão maravilhoso, deve continuar. É como um combustível na vida do casal, o verdadeiro amor.
Por isso, nosso Senhor Jesus, quando Ele ceou a comunhão para os seus discípulos, Ele também ali, unidos num só objetivo, valorizou grandemente a família. Prova é que a sua casa está aberta. Pelo menos é o que nós ensinamos. Porque Jesus disse: eu estou aqui na sua porta. Você vai abrir ou não? Eu quero entrar. Mas eu quero entrar de livre e espontânea vontade. Você tem que me aceitar. Você tem que abrir o seu coração, a sua casa, e dar a oportunidade para mim sentar na sua mesa e cear com você. Retornar ou trazer e dar a paz dos céus a este lar, para que vocês possam ser bem-sucedidos na vida. Então, irmãos, da família aprendemos valores importantes que seguirão por toda a vida. Mas esses valores poderão ser positivos ou negativos. Depende da criação, da formação e da família. Podemos também ter noção de como relacionaremos em sociedade. Como vamos ser, como serão nossos filhos na sociedade. E também conhecer o mundo que vivemos. E os apostólicos, saber viver no mundo sem pertencer a ele. Isso quer dizer o quê? Eu posso continuar minha vida, meu crescimento profissional, a minha faculdade, o meu projeto profissional, sem pertencer ao mundo, sem participar do mundo, sendo apostólicos, sendo filhos do Consolador, da Santa Vó Rosa de Maria Santíssima, recebendo as bênçãos do primaz do nosso querido e santo irmão Aldo. Por isso, irmãos, não é fácil, e hoje, neste mundo atual, criar filhos. Mas o amor, que é este combustível, como eu disse, ele vai criar seus filhos no temor do Senhor e um grande homem para a sociedade. Por isso os filhos precisam ouvir os pais. Porque enquanto eles viverem, serão seus pais. E aqui, Efésios 6, 1 e 3, disse assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, na disciplina. Foi isso, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Honrar teu pai e tua mãe, independente da idade. E principalmente quando se tornar idoso. Este é o primeiro mandamento, com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Portanto, filhos, valorize os seus pais. Pais, veja o presente que Deus lhe deu. Porque quando vem consagrar, é um presente. O nosso Deus lhe dá um presente, dá um filho. Vem consagrar, promete criá-lo no temor do Senhor. A gente devolve a criança. E eles levam. É muito lindo quando acontece o que aconteceu ontem, irmãos. Uma jovem consagrada, criada no temor do Senhor, com certeza, porque os pais, porque essa família apostólica é tão grande, que é de geração em geração. Nós somos netos, bisnetos de apostólicos. Quando você consagra uma jovem e depois faz o seu casamento.
Isso acontece. Em muitas congregações. Isso tem acontecido. Isso prova a profecia do salmista Davi, quando ele disse assim, de geração em geração: filhos de Deus, filhos de Jesus, filhos da Santa Avó Rosa e do profeta irmão Aldo. Portanto, irmãos, a família é responsabilidade do pai e da mãe. E se o senhor ou a senhora está querendo destruir a sua família através da falta do primeiro amor, porque isso está acontecendo muito. São situações lamentáveis, corriqueira, infelizmente, mas na igreja apostólica precisa ser diferente. Em Salmo 128 diz o seguinte: temer a Deus é o princípio para se ter uma família abençoada, e com sabedoria é que se constrói um lar, e através da sabedoria é que se atrai as bênçãos de Deus. Temer a Deus é amá-lo de todo o coração, o que nos leva a uma grande referência e admiração por Ele. Portanto, irmãos, a gente conhece a família até mesmo pela criança, pelo filho, pela formação, pela educação do filho, porque a educação é em casa. O seu filho precisa ir para a escola educado, para respeitar o mestre, respeitar os adultos. É tão bonito uma criança bem educada, mas se em casa não há paz, não há educação, só desentendimento entre o casal, só reclamações, tudo que se fala não está certo, está errado, é preciso se entenderem. E nós não sabemos o que acontece na casa de cada um. Ou melhor, não temos condições, irmãos, agora, nesse momento, de saber o que se passa dentro de cada um. No seu pensamento, no seu espírito. Porque o espírito é seu também. Ele está dentro do seu corpo e você é responsável por ele, pelo progresso ou regresso, pelo seu crescimento espiritual. Você é responsável por tudo. E na sua casa, somente você, pai e mãe, precisa saber e resolver as situações. Redes sociais, o vizinho ou a amiga não precisa saber. Isto é uma coisa íntima, dentro de casa, que se resolva ou se resolve dentro de casa. Mas vamos à mensagem, irmãos. No princípio, Deus criou o homem e do próprio homem formou a mulher. Portanto, um está ligado ao outro pelo corpo, como ensinou o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém o separe. Este fato confirma a unidade da espécie humana, e ensina o dever do amor mútuo, pois também se unem em um só espírito. No matrimônio se tornam como uma só pessoa, um só corpo, formando também uma perfeita unidade espiritual. São duas almas que se unem no mesmo amor, na mesma fé, nos mesmos princípios morais e espirituais,
tendo uma só vontade e um só pensamento, de viverem a vontade de Deus em relação ao voto que fizeram, de serem fiéis e justos aos seus mandamentos, e viverem na mais perfeita união, em paz, e se amando com um amor puro, sem malícia, sem desconfiança, sem ciúmes, sem teimosia, sem nenhum sentimento que venha tirar a pureza do matrimônio e da verdadeira amizade e união. Jesus, em seus ensinos ao povo judeu, relembra esta primeira união da criação da raça humana, sobre a unidade do matrimônio, que pela vontade divina é indissolúvel. Nunca deveria. Por isso disse Jesus: o que Deus uniu, não separa o homem. Mas por que se deu ao contrário? Com o verdadeiro sentimento do matrimônio. Porque muitos casais se separam, não cumprindo o que prometeram na presença de Deus quando se casaram na igreja. E aos homens, no casamento do civil, na presença do juiz de paz. E diversas testemunhas. Esta é uma pergunta. O motivo é: não procuram se unir no mesmo espírito e formar uma união firmada no amor, na paciência, na justiça, na misericórdia, mas dão lugar às paixões terrenas e carnais, ao orgulho, aos maus sentimentos, tornando-se duros de coração, não buscando o diálogo, a paciência e o perdão, mas se tornam surdos à voz da verdade, guardam mágoas no coração, não se perdoam e rompem um compromisso sagrado que fizeram diante de Deus. Outro problema é que existe a diferença de gênio. Não mudam seu modo de pensar, de agir. Já arrumaram até uma justificativa para o gênio. Incompatibilidade de gênio. Arrumaram isto para se separarem. Mas o verdadeiro amor, para onde vai? Não mudam seu modo de pensar, de agir. Tudo tem que ser como ele ou ela, como eles querem, como ela ou ele quer. E daí surgem as desavenças. Eu quero assim, eu que mando nesta casa. Não existe mais isso, irmãos. Os dois trabalham, os dois lutam. Não existe mais o homem mandar ou a mulher mandar. É tudo 50%. Se agir realizando tudo, 50%, no final do dia, do mês e do ano, vai dar 100%. E aí só harmonia e felicidade. E eu vou repetir. Outro problema é que existe a diferença de gênio. Não mudam seu modo de pensar, de agir. Tudo tem que ser como ele ou ela quer. E daí surgem as desavenças. E com isto, vão perdendo o primeiro amor. E conforme as atitudes de um dos cônjuges, do marido ou da mulher, se tornando insuportável, ruim, avarento, estúpido, e passa a infernizar. Que palavra pesada, hein? Passa a infernizar a vida do seu companheiro ou companheira. E assim chega ao final de um casamento que tinha tanta esperança de viverem felizes para sempre. Na doutrina de Jesus, nosso Senhor, e da Santa Vó Rosa, o Santo Espírito Consolador, que é a doutrina de Deus o Pai, o homem só pode possuir uma só mulher,
como foi no princípio. Portanto, no matrimônio deve haver a fidelidade e a lealdade. Mas o que é fidelidade? É a qualidade da pessoa que é fiel a Deus, aos seus princípios morais e religiosos, e também é fiel à sua família, aos filhos e à pessoa amada, esposa ou esposo. Mas o que é lealdade? É a qualidade da pessoa sincera, honesta, bem intencionada, cumpridora dos seus compromissos e que nunca trai e nem engana o seu companheiro ou sua companheira. Em nossa igreja, a Igreja Apostólica, que é a igreja da Santa Vô Rosa e do Santo Irmão Aldo, nós temos o casamento como instituição divina. Portanto, Deus criou o homem e também a mulher para ser sua esposa, querendo que ambos vivessem em perfeita santidade, em paz e harmonia, pois foram feitos à semelhança de Deus e conforme a sua imagem e semelhança. Portanto, com toda a perfeição, e isto é santidade. É a maneira justa, honrada e perfeita de viver. Viver sem pecado, sem sentimentos maus, sem brigas ou discussões, mas com amor e humildade. Isto porque foram criados no mesmo Espírito e Deus manteve a unidade espiritual existente no seu reino, que é a sua igreja. Mas, infelizmente, foi quebrada aqui na terra pela desobediência da raça humana à vontade soberana do seu Criador, entregando-se ao pecado, ao erro, aos sentimentos maus e de toda sorte de maldade criada pelo ser humano. Entretanto, Deus criou o homem e a mulher no mesmo Espírito, espíritos perfeitos, santificados, puros, e os uniu, formando o casal, para que vivessem juntos, procriasse e povoasse a terra, porém com justiça e santidade, vivendo sob a sua graça, de maneira que nascessem homens e mulheres santos e predestinados aos céus. Muito embora tenha havido pecado, o plano de Deus permaneceu e permanece o mesmo. No mundo, os homens deixaram de observar a justiça divina e desvirtuaram o plano de Deus em relação à criatura humana. Porém, no seu reino, que é a igreja, Deus continuou a exigir a obediência e justiça. Por isso que sempre quis o casamento dos seus legítimos filhos de conformidade com a sua justiça, de tal maneira que observem a pureza do Espírito e a qualidade de filhos de Deus e a doutrina sobre a unidade do Espírito, que é a verdadeira união fraternal. O ideal é o casal ter os mesmos princípios religiosos, os mesmos costumes e os mesmos ideais. Não podem ser divididos em sua fé religiosa, porque pode causar sérios problemas para a formação moral, formação espiritual e religiosa dos filhos e traz confusão na mente das crianças. É muito importante a formação moral, espiritual e religiosa dos filhos. Eles devem ser criados e educados no bom caminho, em um lar onde reine a mais perfeita paz e amor. Os pais precisam e devem ser o exemplo e o modelo para seus filhos. Os filhos merecem o carinho e o afeto dos pais. Precisam dar toda a atenção aos filhos. Precisam conversar com os mesmos. Lhes ensine a regra do bom viver. Mostrem aos seus filhos o que é bom. Como devem ser educados com as pessoas, com os mais idosos. Ensine-os a respeitar seus mestres,
suas professoras e seus colegas, e nunca brigarem e nem discutirem com ninguém e por nada. Ensine-os a serem honestos e nunca se passar, ou melhor, se apossar daquilo que não lhes pertencem. E se algum dia se apresentarem com um objeto que não é deles, faça-os devolver. Mostrem o perigo de pegar o que é dos outros, mostrando-lhes que é um grande mal e um pecado condenado por Deus. Ensine os seus filhos a amarem a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, que é o Espírito Consolador, e os santos de Deus. Procurem instruir seus filhos no caminho de Jesus e da Santa Vó Rosa, pois é o caminho da vida e da verdadeira felicidade. Dei mais tempo e atenção aos seus filhos. Dei mais tempo e atenção aos seus filhos. E tomem muito cuidado com as redes sociais e os programas audiovisuais e tudo o que possa desviá-los do bom caminho, principalmente filmes, revistas e a internet. Quanto aos programas que promovem a violência e o sexo, nunca dei brinquedos que inspiram a violência, como armas de qualquer tipo. Eduque seus filhos no bom caminho, e o melhor caminho é o temor do Senhor Deus, conforme nos ensinou a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, pois são ensinos de Jesus, nosso Senhor. Confiem na mensagem da nossa igreja. Confiem em Deus, em Jesus, na Mãe Virgem Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa e em nosso Santo Irmão Aldo, e serão sempre bem-sucedidos em seu viver, na sua família, no seu lar, no trabalho e em seu ministério, nesta Santa Igreja Apostólica. Então está, irmãos, a mensagem desta semana. E que todos procure fazer um balanço na sua casa. Veja o que está errado, observe o que está errado. Procure dentro da nossa doutrina e disciplina o remédio para sanar os problemas e fazer com que a harmonia e o primeiro amor retorne ao seu lar. Porque vamos precisar muito da proteção divina para criar nossos filhos e netos dentro do temor do Senhor. Se está difícil na igreja, irmãos, imagine fora. O nosso irmão Aldo deve muito todo se lembrar do seu enorme carinho com as crianças, que hoje fazem parte do ministério de pregador, do coral, músico. E nós que passamos por isto, que sentimos na prática este carinho, precisamos repassar isto aos nossos filhos, para que eles possam observar a beleza da orientação do seu pai e da sua mãe. Converse com seus filhos, irmãos. Não deixe que seu filho pergunte para você, pai, quanto você ganha por dia? E quando você perceber, ele está lá no cofre, pegando as moedinhas para contar, para pagar para você um dia, para você ficar com ele em casa. Então veja, irmãos, a importância da família. A criança nasce hoje, de repente já está um rapaz. Mas e a formação? É responsabilidade de você, pai. É responsabilidade de você, mãe. Portanto, é necessário que sejam sábios. Use as armas que temos, a doutrina e disciplina apostólica.
e assim serão bem-sucedidos. A sua família será maravilhosa, onde reinará a paz e as bênçãos celestiais. Amém. Vamos ouvir pelo coral o hino Juventude Apostólica. Pregação
obrigado a todos. Coral, pelas mensagens cantadas. Os nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet, muito obrigado por permitir adentrar a sua casa. E eu convido a todos os demais que estão assentados para se colocarem em pé. E nós vamos orar para encerrar a nossa reunião. Com muita reverência, vamos orar. Bendito Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, nosso amigo e nosso irmão. Nós te agradecemos porque a existência desta igreja na terra. O Senhor, com a autorização e a demonstração do infinito amor do nosso Deus e o seu Espírito, formou o Consolador, a nossa bendita e santa Vó Rosa, para dar continuidade ao reino dos céus na terra através desta igreja. Bendita Vó Rosa, que juntamente com nossa Mãe Maria Santíssima, muito lutou e luta até hoje, juntos com o irmão Aldo, para proteger e amparar a família apostólica. Por isso ele orienta, ele dá o alimento espiritual para poder resolver as situações e alertar o povo sobre a importância da família. Querido Jesus, abençoe a todos, juntamente com a Maria Santíssima, com a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, adentre estas casas, estes lares, retorne a paz apostólica, retorne a paz. Tudo aquilo que era ruim, faça com que seja destruído. E o marido e a esposa possam se entender e relembrar do primeiro amor, em prol da família, em prol dos seus filhos. Dê-lhes coragem, dê-lhes ânimo, arrependimento. Faça com que sintam a necessidade de pedir perdão e de retornar ao primeiro amor. Ajude a todos, querida Vó Rosa, nossos irmãos internautas, muitos precisando das tuas bênçãos, das tuas graças. Aqueles irmãos idosos que não podem mais frequentar as nossas reuniões por situação física, por situação da própria idade. Ajude-os, portanto, tirando-lhes as dores, dando-lhes também a tranquilidade e a paz, porque são muitos que trabalharam tanto pela igreja, são pastores antigos, já com uma idade avançada, que ainda nos lembra quando pregava, quando viajava para a igreja. É uma satisfação enorme ouvir estes anciões, esses pregadores tão antigos. Conserve-os na presença, Santa Vó Rosa, de santos e anjos. E aqui nós, encerrando este trabalho, iremos nos dirigir para os nossos lares. E a Senhora, Vó, como sempre, enviará seus santos e anjos para nos proteger, para nos dar uma semana sob a tua guarda e a tua proteção. Não me esquecendo destes cujos nomes foram escritos, colocados nessa caixa de oração. A Senhora sabe e conhece a vida de cada um, pois juntamente com Jesus e Maria Santíssima vai interferir, vai ajudar, afastando enfermidades, dores e perturbações. Por isso, irmãos, recebam as bênçãos celestiais do nosso Deus, do seu Espírito, de Jesus nosso Senhor, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do nosso santo pastor, nosso irmão Aldo, dos nossos santos apóstolos e profetas, dos nossos anjos, do nosso Deus. Sejam felizes. Amém.